Noite. Olá, pessoal. Vocês estão bem? Nós estamos iniciando hoje um novo módulo. Um módulo quase tão complicado quanto ética, onde nós temos a pretensão, e a palavra é essa, pretensão, de discutir sobre verdade e identidade. Na realidade, hoje vamos falar de conceitos gerais sobre verdade e identidade, e depois iremos analisar alguns pensadores, como já é de praxe, dentro dessa temática. Vamos falar um pouco de Nietzsche, e já prevejo reações alvissaceiras do outro lado do computador, porque muitos de vocês gostam de Nietzsche, não sei se gostarão tanto depois da nossa conversa. Na sequência falaremos de Michel Foucault, outro também bam da filosofia contemporânea, que também eu não sei se depois da nossa conversa você vai gostar tanto assim. Falaremos sobre relativismo e dogmatismo, fechando então o nosso ciclo em termos desse bloco chamado de verdade, ok? Muito bem. Verdade. O que vem a ser verdade? Note que a pergunta ou a indagação filosófica não é o que é a verdade, mas sim o que é verdade. Poderíamos aqui fazer uma análise simples e dizer que verdade é o contrário do que não é verdade, mais uma vez pegando carona e pedindo auxílio para o nosso amigo Parmênides lá de trás dos pré-socráticos, né? No seu princípio da identidade. O que é, o que não é, não é. No entanto, nós precisamos trabalhar verdade e identidade nesse conceito de sistema de valores. Talvez seja um tanto quanto difícil para a gente entender esse conceito, porque nós somos absolutamente encharcados pela cultura judaico-cristã. Isso necessariamente não significa que seja ruim ou bom, é a nossa cultura, ponto. E na cultura judaico-cristã, nós somos acostumados e somos aculturados a entender a verdade como algo ligado a um conceito teológico. Note que eu não disse religioso, eu disse teológico. Se você, por exemplo, pegar algumas das declarações egocêntricas do fundador do cristianismo, e por favor não se ofenda com o fato de eu chamar essas afirmações de egocêntricas, porque elas de fato o são, né? Você encontra lá, por exemplo, o fundador do cristianismo, conhecido como Jesus Cristo, afirmando, por exemplo, que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ok? Você tem um artigo definido antes de cada conceito, o caminho, a verdade, a vida. O artigo definido não te dá a possibilidade de contestação, porque quando o fundador do cristianismo afirma de forma egocêntrica de que ele é o caminho, ele não abre espaço para que haja um outro caminho a não ser ele. Veja, não é o caminho dele, mas ele. Quando ele afirma que ele é a verdade, significa então que não há a possibilidade de uma outra verdade que não ele. E o caminho, então, não há outro caminho para o conhecimento de Deus que não seja, não o caminho dele, mas ele. É justamente
no contraponto desse pensamento, vigente no século XVIII, XIX, XX, mais uma vez nós estamos vivendo o momento aí de contestação de todo esse universo, de todo esse pensamento, é que surgirá esse questionamento sobre o conceito verdade. Note que não há o artigo a antes da palavra verdade. Por quê? Os filósofos chegarão à conclusão que, sim, verdade se constitui num sistema de valores com características apreciáveis, mas apreciáveis ao seu tempo, apreciáveis à sua época, apreciáveis à sua sociedade, apreciáveis à sua cultura. Portanto, nós temos várias verdades e elas são mutáveis ao longo do tempo. Esse é o pensamento humano. Esse é o pensamento que se contrapõe à cultura judaico-cristã prevalecente no Ocidente. Prevalecente, não sei nem se existe essa palavra, mas que prevalece, é melhor, no Ocidente, e que se fortaleceu desde o processo da Reforma Protestante do século XVI. Por que não dizer que a Idade Média também fortaleceu muito isso, mas a Reforma Protestante do século XVI, ao dar a opção de novas linhas teológicas, mas mantendo o cerne no cristianismo, consolidou o conceito da verdade teológica. O que surgirá na esteira do iluminismo do século XVIII e do pensamento contemporâneo do século XIX e XX, associado à efusão, à eclosão da Revolução Industrial, será justamente o questionamento dessa verdade judaico-cristã, e aí você entenderá porque Nietzsche, nós falaremos no nosso próximo encontro, ele vai usar uma expressão que é muito mal entendida de ambos os lados, ateístas e não ateístas, que é a famosa frase em que Nietzsche diz: Deus está morto. Ou ainda, outros traduzem por Deus morreu. Não vou entrar nessa discussão, nesta frase agora, o farei quando falar de Nietzsche no nosso próximo encontro, porque senão também não terei assunto para falar. Falarei agora mais desse conceito. Então, essas verdades, elas variam ao longo da história, elas são conceituais, são verdades, nós chamaríamos essas verdades de utilitárias. A verdade, ela é utilitária. A verdade, ela se presta àquele momento. Então você perguntará assim, então na realidade a verdade não é bem uma verdade. Você está começando a filosofar, gostei. Porque a verdade, ela está vinculada a instituições, ela é afirmada por instituições. Surgirão instituições que irão vincular a verdade ao seu conceito. E por isso, seres humanos, eu e você, iremos construir a nossa identidade a partir dessas afirmações. Essas afirmações institucionalizadas irão moldar a maneira como nós somos, como nós pensamos, como nós agimos, como nos relacionamos, se ou não procriaremos. Tudo isso está vinculado a esse conceito de identidade. E isso começa a fazer um certo sentido, porque se nós pegarmos os conceitos sociais de relacionamentos, os conceitos de identidade, desde a modernidade até os dias atuais, nós vamos ver que grande parte desses conceitos eles foram sendo alterados. Por exemplo, hoje nós falamos fortemente no conceito de identidade de gênero. Você deve se lembrar da famosa frase de Simone de Beauvoir,
que foi elencada na prova do Enem de 2015, onde ela pega-se o trecho de um texto dela, né, onde ela diz que não se nasce mulher, torna-se mulher. Ela está falando de um conceito social, obviamente, ela não está em momento nenhum refutando a questão biológica, não. Ele simplesmente está fazendo a construção social da mulher no contexto da década de 60. O que é uma mulher na década de 60, no conceito de maio de 68, com aquela explosão toda social, o que é ser uma mulher no contexto do século XXI. Em São Paulo, no Brasil, ao final do ano 2015, nós estamos assistindo na internet e nas ruas um fenômeno no Brasil chamado de Primavera das Mulheres. Elas estão colocando para fora, elas estão, de fato, assumindo o seu papel no contexto social e, de fato, expondo o quanto elas viveram um momento de opressão, por exemplo, e quanto elas são oprimidas no contexto de uma sociedade patriarcal e machista como é a sociedade brasileira. Então a verdade mudou. Ela não aceita mais passivamente a opressão, não aceita mais passivamente o assédio, não aceita mais passivamente o desconforto causado pelo fato dela ser simplesmente, e a palavra simplesmente não é em nenhum momento pejorativa, dela ser mulher. Ela tem os seus direitos enquanto ser humano, enquanto membro de uma sociedade, tanto quanto não aceitar ser oprimida. E isso nós estamos vendo ao final de 2015, ou seja, uma verdade que vinha sendo construída até então cai por terra agora, nesse momento de 2015, em que as mulheres novamente estão sendo as protagonistas de uma nova revolução na sociedade. O fizeram na década de 60, e temos em Simone de Beauvoir o grande nome, e elas estão fazendo agora através das redes sociais, indo às ruas, né, pelos seus direitos. Então, a verdade ao qual estava vinculada as mulheres, a identidade que elas tinham até então, está sendo modificada, passando a ser efetivamente protagonistas da sua história e do seu destino a partir daí. É lógico que esse processo todo nós vamos identificar como um processo, sim, revolucionário. Então a verdade e a identidade, uma vez quebrada, ela é quebrada por um processo revolucionário de alteração da ordem vigente e do pensamento vigente. Por isso que é necessário conhecer qual é a essência dessa verdade, porque com isso o discurso se torna poderoso. Com o discurso poderoso é possível, então, quebrar o monopólio do discurso de apenas uma classe, ou de apenas um gênero, ou de apenas um grupo, e poder dizer que de fato existe uma sociedade onde há aqueles que são incluídos e aqueles que são excluídos, e apontar esse processo para que haja de fato uma modificação na estrutura social vigente. A verdade, ou verdade, se presta então a promover justamente uma identidade real para que nós possamos entender o que somos dentro dessa sociedade que estamos inseridos e sermos agentes talvez até de mudança da nossa própria história. O que Nietzsche e Foucault irão trazer para nós nas próximas aulas serão justamente essas discussões à luz de uma sociedade que estava vivendo, no caso de Nietzsche, um momento pré-Primeira Guerra Mundial, e Foucault, já o momento pós-Segunda Guerra Mundial, e nós estamos, então, adentrando aí a contemporaneidade e nos chegando ao momento chamado de pós-modernidade mais para frente. É isso, nos encontramos num próximo momento, e grande abraço.